Fala galera, beleza? Então vamos continuar o nosso estudo sobre estatística, né? E o tema da aula de hoje é esse daqui, distribuição de frequências. A gente vai observar como funciona a questão da frequência acumulada, a situação da frequência quando ela vai se acumulando. É uma forma de você representar a frequência para que você possa ter uma noção do que você está analisando até ali. Se aquela variável em específico, ela vai até ali você somando tudo, representa quantos por cento do total. É também uma forma de você trabalhar com os dados e entendendo o que você está fazendo, o que você está somando. É outra forma de você fazer uma interpretação do caso geral. Então vamos lá. Vamos começar analisando a questão das frequências. Então, a primeira que a gente vai ver é a frequência absoluta acumulada, né? A soma das frequências absolutas de cada variável, certo? A segunda é a frequência relativa acumulada, que é a soma das frequências relativas de cada variável. Então, a definição é a mesma e é super simples, tá? Esse é o último ponto que a gente vai analisar de estatística. E eu não vou cobrar nada dele, apenas que você tente analisar e entender o conceito, que vai ser útil. E vai acontecer o seguinte. Frequência absoluta acumulada. Ela trabalha, então, fazendo o seguinte. Se você tem aqui, por exemplo, a tabela de frequência, certo? Aqui você tem idades, aqui você tem a frequência de cada uma dessas idades, o aparecimento de cada uma. Aqui do lado eu vou botar como FAA, ou frequência absoluta acumulada, a frequência absoluta acumulada de cada uma dessas idades. Então, a frequência dessa primeira idade é 10, né? São 10 repetições, então ela começa aqui também a frequência absoluta acumulada como 10. O que vai acontecendo na frequência absoluta acumulada? Conforme vai se passando cada uma das variáveis, você vai somando o número de elementos dessa variável com o número de elementos da variável anterior e vai gerando o número de elementos da frequência absoluta acumulada até aqui. Então você vai somando para fazer uma verificação. Então, quando você termina de somar, você tem que ter o número total de elementos trabalhados, certo? Então, se você tem uma frequência, tem essas frequências aqui, somando todas elas, o resultado também tem que dar 40 quando você tem que dar 40 aqui. E essa soma aqui de todas essas frequências vai dar 40, tem que bater os dois. Serve também para você analisar os dados se você for colocando em pequenos grupos. Quando eu coloco o grupo das pessoas de 10 anos, eu tenho 10 pessoas. Quando eu faço um grupo das pessoas de 10 e 11 anos, eu tenho 12 pessoas. Se eu fizer um grupo das pessoas de 10, 11 e 12, eu tenho 17. E aí você vai tendo essa noção do aumento quando você vai representando as quantidades e as respectivas variáveis ali. O que acontece então aqui? Se o primeiro é 10, a frequência absoluta acumulada do primeiro também é 10. Se o segundo é 2, eu somo o segundo com o primeiro e obtenho a frequência absoluta acumulada do segundo. Se o terceiro é 5, eu somo esse 5 com a frequência absoluta acumulada do último e obtenho 17. Se esse daqui é 9, somo com esse, obtenho 26. Se esse aqui é 11, somo com 26, obtenho 37. Se esse aqui é 2, somo com 37, obtenho 39. Se esse aqui é 1, somo com 39 e obtenho 40. Você vai gerando cada um dos termos em seguida na tabela como sendo a soma da frequência dessa classe, dessa variável, com a soma da frequência absoluta acumulada anterior. Então, você tem a frequência absoluta acumulada desse daqui. Dessa aqui você tem a frequência, você soma esta frequência aqui com a absoluta acumulada dessa e gera a frequência absoluta acumulada dessa classe. E assim você vai fazendo com todos eles, vai somando sempre a frequência com a absoluta da classe anterior e gerando a nova. Beleza? Então aqui fica a observaçãozinha, a frequência anterior é somada com a atual, gerando a frequência referente a essa variável. Então no caso eu somo isso aqui com isso e gero isso. A mesma coisa eu faço com esse daqui, ó. Somo esse 5 com 12, gero 17. Somo 9 com 17, gero 26. Somo 11 com 26, gero 37. Somo 2 com 37, gero 39. Somo 1 com 39, gero 40. E como eu disse, essa soma aqui final tem que ser igual à soma de todas as frequências aqui. Bem, aí quando você vai aqui para a frequência relativa acumulada, não se altera muita coisa. A ideia ainda é a mesma. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, no caso, as nossas idades, certo? Elas têm cada uma sua respectiva taxa de aparição, que é a frequência relativa, relacionada a cada uma das suas frequências absolutas, em relação ao total. Então, aqui você vai ter a taxa de aparição de cada um em porcentagem, e a frequência relativa acumulada vai ser a soma disso aqui, que é o anterior. Lembrando uma coisa, a primeira frequência que aparece, ela não tem antecessor.
Portanto, a sua acumulação até agora, se ficar mais fácil para você compreender, ela vai ser basicamente o mesmo valor que ela tem. A frequência absoluta acumulada é como se você tivesse uma caixa, certo? Quer dizer, todas as frequências acumuladas aqui são como se fosse uma caixa. Você está pegando essas frequências e colocando dentro dessa caixa. Se eu peguei e coloquei a primeira, quantas frequências eu tenho ali dentro? A frequência da primeira. Se eu pegar a segunda e coloco ali dentro também, agora eu tenho a frequência da primeira e eu tenho a frequência da segunda somadas. Se eu pegar a terceira e colocar ali dentro, eu tenho a frequência da primeira, da segunda e da terceira lá dentro adicionadas também. Então, tudo que tem dentro daquela caixa é a soma das frequências conforme eu vou colocando. Belezinha? Então, ó, abro minha caixinha, coloco a primeira frequência aqui dentro, que são os 25. Depois, uma frequência de 5, 25 mais 5, 30. Depois, uma frequência de 12,5, 12,5 mais 30, 42,5. Depois, uma frequência de 22,5. 22,5 mais 42,5 dá 65, certo? Você pode fazer nas contas. Depois, coloco uma de 27,5 mais 65, vai dar 92,5, certo? Depois, coloco uma frequência de 5, dá 97,5. E por último, uma frequência de 2,5, que somada esse 97,5 dá os 100%. Se eu somo todas as porcentagens aqui dessas frequências, claramente eu vou obter aqui embaixo a frequência, que é os meus 100%. A mesma coisa acontece aqui. No último, aqui a última soma tem que gerar os 100% total. Aí você já faz o comparativo. Belezinha? Então anota bem aí, ó, a frequência anterior é somada com a atual, gerando a frequência referente a essa variável. Então a mesma situação da anterior, certo? É a mesma definição, só que usando a frequência absoluta ou a frequência relativa. Basicamente você está só somando as duas. Agora, isso aqui é uma parte importante do estudo de estatística, porque é a questão do intervalo de classes. O que é o intervalo de classes? É quando você separa as variáveis, as amostras da sua população, em intervalos que são interessantes para o seu estudo. Então, você vai destinar um determinado produto para um público de uma determinada faixa etária. Isso aí você já deve ter ouvido esse exemplo de faixa etária. Então, eu vou determinar um produto que vai servir para os pré-adolescentes e adolescentes que vão dos 14 até os 16, até os 17 anos, por exemplo. Então, o produto tem que servir dos 14 aos 17. E aí você organiza essa faixa etária porque você tem que verificar que você tem que estudar isso aqui como sendo uma unidade só. Já que o produto vai servir para isso, para essa categoria aqui, então você separa eles como sendo uma faixa. Então, esse intervalo de classe é essa separação. E como é que ele funciona? A divisão em categorias das variáveis para centralizar os intervalos específicos relevantes para uma pesquisa. Então, como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho aqui no caso as minhas idades, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou separar eles em alguns intervalos. Qual é a coisa que eu vou levar em conta aqui para fazer a separação de intervalos? O comprimento é a diferença entre o primeiro elemento da classe e o último, certo? O comprimento do intervalo é a diferença entre o primeiro elemento da classe e o último. Então, você pega o maior menos o menor e você vai ter um comprimento, que é a extensão dessa classe até onde ela vai ser, até que elementos vão pertencer a esta classe. No caso aqui, você vai ver esse sinalzinho aqui, ó, que ele vai representar para mim o início da classe e o fim dela. Aqui, onde você vê essa barrinha na vertical, você vai ter o que a gente chama de intervalo fechado, ou seja, o elemento que vai estar aqui marcado com essa parte aqui fechada, toda a frequência referente a ele vai pertencer aqui, certo? Vai pertencer à classe. Do outro lado, você não vai ver essa barrinha. Então, se não existe essa barrinha, então a gente está trabalhando com intervalo aberto. Quando ele está aberto, significa que quando chega naquele elemento ali específico, a frequência que está referente àquele elemento não entra nessa contagem. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui nosso exemplo para entender um pouquinho mais fácil. Eu tenho aqui as minhas idades, né, que vão de 10 até os 16 anos, e eu estabeleci um intervalo de classe aqui de 2 anos. Você pode perceber que começa do 10, termina no 12, né? 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16. Ou seja, eu separei em intervalos de 2 em 2 anos, faixas etárias. Então, o que acontece aqui? Olha só. Como eu estou trabalhando aqui com a questão de classes, o que eu faço? Eu estabeleci, então, que o primeiro elemento aqui, no caso, do meu estudo, dessa classe aqui, vai ser as pessoas com idade de 10 anos. E aí, está fechado em 10 anos. Ou seja, essa frequência aqui, ó,
que pertence às pessoas com 10 anos de idade, ela vai ter que estar contida dentro desse intervalo. E esse intervalo ele vai até os 12 anos aberto. O que isso quer dizer? Eu vou pegar essa frequência dos 10 anos aqui, vou pegar a frequência dos 2, que ele é menor do que o 12, certo? Vou pegar a frequência dos 2 aqui, que é menor do que a frequência... vou pegar a frequência aqui dos 11 anos, só reorganizando aqui. Vou pegar essa frequência aqui referente aos 11 anos, vou colocá-la aqui, certo? Dentro dessa nossa classe. Agora, quando chegar aqui no 12, que você tem essa frequência referente a ele aqui, ó, ela já não entra na conta, porque no 12 eu estou trabalhando com o intervalo aberto, ó, não existe uma barrinha aqui do lado. Então significa que são todos os elementos, todas as pessoas que possuem idade de 10 até menos de tem idade entre 10 e menor do que 12 anos, certo? Então todo mundo que tem idade maior que ou igual a 10 anos ou menor do que 12 vai estar aqui dentro. Então o que acontece? 10 e 11 anos eu somo essas duas frequências e represento aqui. Vamos trabalhar agora dos 12 aos 14. Então, todo mundo que tem 14 anos, ou todo mundo que tem 12 anos, até as pessoas que têm menos de 14 anos, ou seja, 5 mais 9, que vai dar 14 também. Perceba que o 11 ele fica fora aqui do nosso intervalo, certo? Ele não vai pertencer porque está aberto aqui no 14. Então, esses 11 elementos aqui eu não somo esses dois, porque está aberto aqui no 14, ou seja, a frequência referente aos 14 não vai pertencer a este intervalo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o 12. Agora, vamos dos 14 anos fechado até os 16 anos fechado. Epa, mas olha só, aqui nos primeiros você deixou aberto, certo? E aqui você fechou dos dois lados, ó. Tem uma barrinha aqui e tem uma barrinha aqui. Por que você fez isso? Você está fazendo a pesquisa e está colocando as coisas em classes, certo? Pesquisa estatística. Então, preste atenção. Se eu deixar isso aqui aberto, eu excluo as pessoas que estão nessa classe aqui. Outra artimanha que é utilizada também, quando você está fazendo esse tipo de pesquisa estatística, é você analisar quando o intervalo, você analisar um intervalo de classe de forma que você tenha, você separe as classes aqui tudo bonitinho, e esse último aqui fique dentro de um intervalo de forma que exista uma variável que não está contida ali na sua pesquisa. Mas isso aí já é um negócio mais complexo. O que a gente faz aqui? A gente separa eles em classes ó, de 2 anos, certo? 10 a 12, 12 a 14, 14 até os 16 anos de idade. E como 16 é o meu último elemento da classe, certo? E ele está presente na minha pesquisa, o que é que eu faço? Eu fecho em 14, todo mundo que tem idade maior que ou igual a 14 e menor que ou igual a 16 vai estar contido dentro dessa última, para mim não excluir nenhum elemento da minha pesquisa, certo? Então é por isso que eu fechei aqui. Então o que é que acontece? Eu posso colocar então o intervalo fechado do 14 até o 16. Isso quer dizer que eu vou pegar todo elemento que é maior que ou igual a 14 e menor que ou igual a 16 e somar aqui. Ou seja, 11 mais 2 mais 1, que vai dar 14 também. E aqui eu separo, e aqui eu tenho as frequências referentes a cada um desses intervalos. Aí você pensa, pô, Eduardo, por que eu vou ter esse trabalho todo se eu já tenho a tabela aqui de frequência separada do lado? É como eu disse, empresarialmente é interessante você separar a população que você está fazendo a pesquisa em classes. Uma faixa etária, uma faixa etária de idade, uma determinada classe de altura, certo? Para que seja determinado produto para aquele pessoal. Uma estratégia que agrupe o máximo de pessoas em uma variável só. Por quê? Se você vai pegar esse tipo de tabela aqui, como a gente está vendo aqui do lado, para a gente, que é uma tabela pequena de 40 elementos, em que você só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis diferentes, tá beleza, tá tranquilo. Mas se você está trabalhando com muitas variáveis separadas, uma vasta extensão de variáveis separadas, e você está querendo se referir ao máximo de unidades de variáveis de uma vez, é interessante você trabalhar com intervalo de classe, porque ele vai te dar essa propriedade para trabalhar. Ó, vou pegar esse grupo aqui, fechar daqui até aqui e trabalhar com toda essa galera de uma vez só, beleza?
Então, o intervalo de classe ele vem para poder você reunir a galera, uma quantidade de variáveis, em uma classe só e poder trabalhar com aquilo ali de uma vez, simplificar. Ó, só nessa tabela nossa aqui, eu tenho 7 elementos aqui, né? Dentro dessa primeira tabela de frequência. Quando eu reúno o intervalo de classes, ó, você tem uma tabela que só tem 3 variáveis. Já fica mais fácil de trabalhar, certo? Então, quando você tem dados que podem ser agrupados em intervalos de classe, empresarialmente, para você lidar com situações, é interessante que você trabalhe assim. Você reduz os dados, você junta os dados, você reduz o tamanho da tabela que você tem que lidar e você consegue trabalhar com aquilo ali de uma maneira mais tranquila. Até porque você pode pensar num exemplo de uma empresa. Vou destinar um programa de TV que vai servir para crianças de 10 a 12 anos. É normal. Você não vai destinar um produto que só serve para pessoas com 10 anos de idade. Você tem que fazer um produto que sirva para um raio de pessoas interessante. Se você destinar só para os de 10 anos de idade, no ano seguinte eles estão com 11 e aí esse produto já não serve mais. Então, o que acontece? É interessante que você trabalhe com essa noção de classe. Então, ó, o comprimento da classe é uma informação importante, que é a distância entre o maior elemento e o menor elemento da classe. A ideia do que é fechado e aberto é importante que você deixe anotadinha aí e memorizada. E vamos lá. Isso aí, pessoal, é o conceito que a gente tem para hoje, tá? Então, o que a gente tem que tentar entender hoje? O que é, no caso, a frequência acumulada, que é essa caixa, onde você vai colocando as frequências uma por uma, certo? E a frequência total da caixa é a soma de tudo que tem lá dentro, certo? O que é essa questão de intervalos de classe, que é essa separação em intervalos, que você pode fazer da maneira que for mais conveniente para a sua pesquisa. Você pode determinar que estou trabalhando com um público que vai daqui, estou trabalhando com essa variável que vai desse número aqui até este, certo? Para a pesquisa estatística isso é individual, então você pode escolher a maneira que você vai fazer isso. E que você tem que tentar entender como é que funciona para determinar a questão do comprimento dessa classe, certo? E que a frequência referente a essa classe, seja ela relativa ou seja ela acumulada, é sempre a soma de todas as frequências que pertencem às variáveis que estão contidas dentro dessa classe aqui. Belezinha? Então, o que a gente tem para hoje, galera. Valeu!